Paz do Senhor Jesus, queridos. Paz do Senhor Jesus, Igreja de Cristo. Mais uma vez o Senhor nos concede esta bênção, essa oportunidade, esse privilégio, não é? De nos reunirmos como irmãos em Cristo, como família da fé, de nos reunirmos como nação eleita, não é? Eu acho, eu acho esse título extraordinário, né? Nós somos nação eleita. Que bênção, né? Que a graça do Senhor seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós. E como nos reunimos como igreja, nada melhor do que começarmos a nossa reunião falando com o Senhor através da oração, não é? Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos de coração por este momento. Muito obrigado, Senhor, por esta bênção, por esta oportunidade, por mais esse privilégio que tu estás acrescentando às nossas vidas, ao curso das nossas vidas. O privilégio de podermos nos reunir como igreja, de nos reunir como teus filhos, de nos reunir, como já falamos, nação santa, como povo eleito, nos reunir, Senhor, como teus escolhidos. Muito obrigado, Senhor, por esta bênção. Senhor, em nome de Jesus, rogamos que a tua boa mão permaneça estendida sobre nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre cada um dos nossos irmãos que estão participando conosco através da live. Senhor, que tu visites os lares e as famílias desses nossos irmãos. Senhor, que tu visites os lares e as famílias da tua igreja. Tu sabes, ó Deus, que somos totalmente dependentes do teu agir, dependentes do teu cuidado, dependentes da manifestação da tua misericórdia, dependentes do mover do teu braço em favor das nossas vidas. Senhor, sem ti nós nada somos e nós confessamos isso todos os dias. Não conseguimos, não vamos chegar a lugar algum sem a tua presença. Por isso, Senhor, somos tão dependentes de ti. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a tua graça em nosso favor, manifesta a tua graça em favor da tua igreja. Visita, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos, ó Pai. Põe a tua mão de poder para curar, para libertar, para mudar a história da tua igreja, Senhor, a história dos teus filhos, a nossa história. Porque em ti nós temos confiado e de todo o nosso coração e entendimento, nós temos nos colocado diante de ti. Senhor, mais uma vez, pedimos a tua bênção sobre a nossa reunião. Pedimos, ó Deus, a tua bênção mais uma vez sobre os lares e as famílias dos teus filhos que estão participando conosco desse momento. Pedimos a tua direção, a tua orientação. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja nos inspirando e que possamos ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, ouvir aquilo que tu tens a falar conosco através da ministração da tua palavra. Mais uma vez, Senhor, dedicamos e consagramos esse momento a ti, pedindo a tua bênção sobre ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E, como eu dizia, que nós possamos, como Igreja de Cristo, desfrutar na íntegra, não é, na plenitude desse momento. Hoje, eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que eu acho pertinente, não é? Diz respeito diz respeito, não é? Ah, sobre a condução das nossas vidas. Hoje é culto de doutrina, não é? Então hoje é culto que nós falamos mais especificamente sobre comportamento, sobre posicionamento, né, sobre atitudes de fé, sobre como nós devemos conduzir as nossas vidas na fé. E vamos falar um pouquinho a respeito disso, mas acima de tudo sobre onde estamos concentrando a nossa visão, para onde que estamos de fato olhando. Não é? O título da nossa mensagem é Olhando para a fonte de vida e sendo iluminados por ela. A pergunta é se temos realmente olhado para a fonte de vida. Quando a igreja olha para a fonte de vida, ela é iluminada por essa fonte e ela produz vida.
que vem dessa fonte. Não é? É exatamente o contexto que Jesus fala, não é? É aquele que beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. É exatamente assim que acontece conosco. E é sobre isso que queremos falar um pouquinho hoje, não é? Sobre para onde de fato estamos olhando, né? Porque a direção do nosso olhar diz muito a respeito daquilo que somos, diz muito a respeito do nosso comportamento, do nosso posicionamento de fé. Amém? Bem, eu quero então pedir para que vocês abram as suas Bíblias comigo. Nós vamos usar dois textos, e o primeiro texto, três na verdade, né? Na verdade é um texto, duas passagens e depois mais um outro texto. Lá em Gênesis, lá no comecinho, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 19, a história é bem conhecida, mas nós vamos pegar apenas duas passagens da história. A história é a história da saída de Ló, de Sodoma e Gomorra, antes das cidades serem destruídas. Mas só vamos recortar aqui do texto dois versículos. O versículo 17, né? Gênesis 19 e 17, portanto, que diz assim: Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja, por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Aqui, quem está falando com ele é o anjo, não é? Que vieram dois anjos, não é? Para destruir Sodoma e Gomorra. E um deles fala isso com Ló, né? Fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum. A outra passagem é o versículo 26, que diz assim: Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. São esses dois versículos desse texto. E o outro texto está lá no Salmo 34. Salmo 34, verso 5. Também bastante conhecido. Uma passagem bastante conhecida. Salmo 34, verso 5. Que diz assim: Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. São essas duas passagens que nós vamos agora refletir, né, baseados nessas duas passagens. E vamos colocar então diante do Senhor esse momento. Vamos pedir para que o Senhor fale às nossas vidas, para que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos, mais uma vez nós bendizemos o teu nome, porque mais uma vez tu nos concedes a bênção, a graça, a vitória e o privilégio de nos reunirmos em teu nome e termos acesso à tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que nos conduz ao céu. Pai de amor, em nome de Jesus, pedimos que tu fales às nossas vidas, tu fales aos nossos corações. Tu conheces cada um de nós, Senhor. Tu sabes, ó Pai, das nossas necessidades. Tu sabes os nossos anseios. Tu sabes os nossos desejos. E tu sabes, ó Pai,
é daquilo que nós precisamos nesse momento. Então, ó Deus, em nome de Jesus, põe a tua mão de poder sobre as nossas vidas e fale aos nossos corações. Que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, e refletir a respeito daquilo que é a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, eu sempre digo que quando nós abrimos a Bíblia e lemos a palavra do Senhor, o exercício que devemos fazer, o movimento que precisamos fazer é trazer a realidade bíblica para a nossa realidade, para que a realidade bíblica possa nortear a nossa realidade. Então, nós fazemos novamente esse exercício hoje, baseados no texto que nós lemos. Vivemos num mundo gerido pela informação. Tudo é informação. Não é à toa que um dos homens mais ricos do planeta hoje é aquele que detém um grande número de informações. A informação, então, passou a gerenciar as nossas vidas, está gerenciando o planeta. E falando de informação, nós logo fazemos uma conexão com a nossa própria realidade, né? Do nosso cotidiano, aquilo que nós estamos vivendo. As câmeras, e falando de informação, as câmeras filmadoras, elas têm sido, por demais importantes ultimamente, não é? Buscando maior segurança, buscando maior controle sobre as ocorrências cotidianas, buscando um maior controle sobre o ambiente onde nós estamos vivendo, onde estamos inseridos. As câmeras filmadoras têm sido intensamente usadas. Não é? E nós vivemos, então, um ambiente cada dia mais monitorado. Não é? Você está sendo monitorado o tempo todo. O tempo todo a câmera filmando alguma coisa. A cidade de São Paulo, eu diria a maioria das grandes cidades, elas estão hoje quase que completamente monitoradas pelas câmeras filmadoras. Estão sendo, os movimentos das cidades estão sendo acompanhados por milhares de câmeras espalhadas nos mais diversos pontos. Há câmeras por toda parte, nas lojas, nas empresas, nas escolas, nas calçadas, nos faróis, nos cruzamentos, enfim, não é? Se nós formos aqui detalhar, nós vamos passar a noite inteira, né? Porque são uma infinidade de situações que nós vamos nos deparar com câmeras filmadoras. O tempo todo, e é isso que é importante nós salientarmos, não é? As imagens estão trafegando, não é? Estão trafegando por internet, principalmente, né? Hoje, por exemplo, os donos de estabelecimento monitoram os seus estabelecimentos através das câmeras, não é? O tempo todo eles acompanham o que está acontecendo, eles não precisam estar no local para saber o que está acontecendo nos seus negócios. E em tempo real, não é? Isso que é o mais importante. E muitas outras instituições fazem o mesmo, né? Tudo é monitorado, tudo é filmado hoje. E tem, lógico, não é? O lado muito bom, é muito importante que isso esteja acontecendo, os motivos são legítimos, eu diria, e muito bem intencionados. Porém, né, o excesso de controle
e é esse o paralelo que eu quero fazer com os irmãos, nos insere a um grande Big Brother, não é? Ou seja, a um monitoramento quase que 24 horas por dia. E falando em Big Brother, eu nem sabia, até peguei essa informação há pouco, que ainda existe esse programa, né? Como resistir o chamado do Big Brother? Né? Como antigamente era o Psyu, né? Agora eu não sei o que é mais, mas antigamente era o Psyu do Big Brother. Eu não sei como que é a chamada hoje, né? Mas como resistir à chamada do Big Brother? Né? É um programa que faz sucesso o tempo todo, desde que foi idealizado, é um programa que faz sucesso ano após ano, não é? Ah, o que eu gostaria de refletir com os irmãos é o que há nesse programa que chama tanto a atenção das pessoas, né? Que mobiliza tantas pessoas, que se consolida como uma grande fonte de renda, né? Principalmente para a emissora que coloca no ar esse programa, né? Há canais, por exemplo, que transmitem 24 horas esse programa. Há pessoas que assistem 24 horas esse programa. Há pessoas que comentam e ganham dinheiro com isso, 24 horas esse programa, né? A pergunta é, qual é o segredo? Né? Por que tanto sucesso? Nós vamos responder essa pergunta, saberemos responder a essa pergunta se antes respondermos a uma outra. E essa outra é: o que as pessoas são capazes de fazer por fama, por dinheiro e principalmente por vencer seus concorrentes? O que elas são capazes de fazer? Certamente todos nós iremos responder que qualquer coisa, ou seja, tudo que for possível, né? Tudo que ela conseguir fazer, ela vai usar, né? Vai tentar colocar em prática para conseguir esse objetivo, conseguir fama, conseguir dinheiro, conseguir publicidade, enfim, né? E principalmente vencer o seu concorrente. Por isso, vemos que através desse programa há uma disseminação desenfreada, eu diria, né, de cobiça, de traição, de sensualidade, pornografia em alguns momentos, simulação, luxúria e, lógico, muito dinheiro. Muito dinheiro a quem executar as tarefas da melhor maneira. Muito dinheiro a quem for mais eficiente, for mais astuto, não é? Na condução da estratégia que ele vai colocar em prática nesse ambiente ou nesse programa. Aí está o segredo do sucesso, queridos. E as pessoas pagam grandes somas através da compra dos produtos anunciados, não é? Durante o programa, durante a transmissão do programa. A pergunta que eu quero fazer com vocês, em paralelo a isso que eu coloquei aqui, e nós? O que temos espiado? O que temos visto? Para onde nós temos olhado? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Em tese, queridos, os nossos olhos, eles nos levam para aquilo que nos atrai, não é? E é assim que funciona. Mas a principal função dos nossos olhos é nos conduzir para o que nos salva. E esse é o ponto que nós precisamos refletir. É nos livrar do buraco.
é nos livrar do abismo, do precipício, é nos livrar da destruição, é nos livrar do perigo. Via de regra, é para isso que serve, não é? Ou uma das funções importantes dos nossos olhos, não é? Eu diria é uma das principais, não é? Voltando então ao contexto lá de Gênesis, todos vocês conhecem a história de Jó, ou de Ló, melhor dizendo. Não é? Ló vivia em Sodoma e Gomorra e essa cidade eh, começou a cometer muitos pecados, né? E a palavra diz que esses pecados foram tantos que chegaram ao Senhor, né? E o Senhor toma uma providência com relação a esses pecados, não é? E os anjos do Senhor são enviados para destruírem a cidade. Antes dos anjos virem até a cidade, desses homens virem até a cidade, o Abraão teve um encontro com o Senhor, não é? E ele diz, Senhor, mas se lá houver 50 justos, você vai destruir o justo junto com o injusto? Vai destruir a cidade mesmo assim? E o Senhor diz, não, não vou destruir. Né? E aí a conta veio até a 10, não é? Ele foi perguntando para o Senhor e a conta veio até 10. Se lá tiver 10, o Senhor, não vou destruir. Ocorre que os homens vieram para Sodoma e Gomorra e se hospedaram, por insistência de Ló, se hospedaram na casa de Ló. E vocês conhecem a história, os homens daquela cidade queriam esses homens. E, e o Senhor, então, coloca um ponto final nessa história. E o texto, e a parte que nós lemos, é a parte em que um desses homens que foram enviados pelo Senhor para destruir a cidade, diz para Ló, olha, fuja. Saia da cidade, fuja por amor à vida. Fuja, e eu quero que você preste atenção nesse contexto. Fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície. E o primeiro ponto que eu quero refletir com os irmãos, baseados nesse contexto, é que se amamos a vida de fato, nós precisamos fugir da destruição que está acontecendo à nossa volta. Nós precisamos fugir da destruição que está acontecendo neste mundo. Por amor às nossas vidas, nós precisamos fugir dessa destruição que Satanás tem disseminado neste mundo. A ordem do anjo, a ordem daquele homem para Ló foi: haja por amor à vida, esforce-se por ela, corra por ela, empenhe-se pela vida. Queridos, não tem como negar que o maior bem que possuímos precisa ser preservado, e precisa ser preservado a qualquer custo, nem que para isso nós tenhamos que fugir. Foi exatamente a estratégia que o anjo falou para Ló: fuja. E, trazendo para a nossa realidade, Cristo nos deu a vida. Quando cremos em Cristo Jesus, a palavra diz que ali nós recebemos vida, não é? O próprio Jesus diz, né? Aquele que crê em mim, esse tem a vida eterna. Recebemos, através da nossa fé em Cristo Jesus, a vida eterna. Esse então é o nosso maior bem, esse é o nosso maior patrimônio. E para preservá-lo, nós precisamos ficar longe daquilo que o mundo nos oferece. E a estratégia é fugir daquilo que o mundo está nos oferecendo.
Lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, 1 Timóteo 6:11, o apóstolo diz a Timóteo: fuja de tudo isso. Fuja dos manjares que o mundo está lhe oferecendo agora. Não faça como o povo no deserto, não é? Se lembra do povo no deserto? O povo no deserto desejou a comida do Egito, não é? E com isso eles provocaram a ira do Senhor. Nós não podemos cometer o mesmo erro. A palavra foi escrita exatamente para nos orientar. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Fala a respeito do porquê que a palavra foi escrita. E a palavra foi escrita justamente para nos orientar, para impedir que nós pudéssemos cair na mesma situação, no mesmo erro, não é? Em 1 Coríntios 10:11, o texto diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, o exemplo bíblico é justamente para nós não cometermos o mesmo erro, para nós não incorrermos no mesmo erro, não fazermos da mesma forma, não tomarmos a mesma atitude. Nós precisamos nos lembrar, queridos, que a partir do momento que cremos em Cristo Jesus, nós começamos uma nova jornada. E esse é o ponto. Quando cremos em Cristo Jesus, a palavra diz que nós nascemos de novo. Então, nós renascemos em Cristo Jesus. E a partir desse momento, nós começamos uma nova jornada, ou seja, nós começamos o nosso caminho para Canaã. E não é hora de parar. O anjo disse a Ló: não pare em lugar nenhum. E é exatamente isso que nós precisamos colocar em prática nesse momento. Nos nossos dias, nós estamos caminhando para Canaã e não podemos parar em lugar nenhum, seja qual for o lugar, nós não podemos parar. Porque nós temos um lugar a chegar, nós temos um objetivo para as nossas vidas. O Senhor deu um objetivo para as nossas vidas, o Senhor deu um alvo para as nossas vidas, e esse alvo é o céu, e esse alvo é o nosso encontro com Cristo. Em segunda, a palavra do Senhor, em 2 Coríntios, se não estou enganado, 5:17, diz que as coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Você nasceu de novo em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, viva em função do novo, não do velho. O velho homem não pode mais fazer parte da sua realidade, não pode fazer parte da nossa realidade. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. O velho já passou, já ficou para trás. Isso é esforçar-se pela vida que Cristo nos deu. Isto é nos empenhar em favor da vida que o Cristo nos deu. Queridos, viver em função do novo é viver em função do porvir. É viver em função daquilo que está à frente, daquilo que está adiante. É viver em função e em razão do céu. É viver
em razão do futuro que o Senhor prometeu para nós, como nós dissemos na semana passada, não é? Como o profeta Jeremias diz lá, né, em Jeremias 29:11, né, quando ele diz que o Senhor tem um plano e um plano de nos dar esperança e um futuro. E nós precisamos viver em função dessa realidade, em função do futuro que o Senhor tem para as nossas vidas. E o futuro está adiante, não está atrás. E é isso que nós precisamos refletir, e é para isso que nós precisamos nos atentar. As realizações que anseiam as nossas almas, que anseiam os nossos corações, estão adiante. Estão naquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Nós não podemos parar para desejar aquilo que ficou para trás. As coisas antigas, nós não podemos permitir que a nossa natureza, a natureza velha, a velha natureza, ressurja em nossas vidas, reassuma o controle das nossas vidas, não é? Nós precisamos viver o novo. E todas as vezes que nós aceitamos aquilo que Satanás está nos oferecendo, nós estamos fazendo ressurgir a velha criatura que precisa ser mortificada todos os dias, como diz a palavra do Senhor. O Senhor tem algo de extraordinário para as nossas vidas. O Senhor tem algo que nós não temos, humanamente falando, racionalmente falando, como definir de tão extraordinário que Ele tem para nós. E está nos esperando, não é? Como diz a palavra lá em 1 Coríntios 2:9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós amamos o Senhor. Então, isso está preparado para nós, está nos esperando, mas isso está para frente, isso está adiante, não está para trás. E é isso que nós precisamos refletir. E é nesse ponto de vista que nós precisamos nos apoiar, que nós precisamos nos edificar. O Senhor tem coisas grandes para nós, mas precisamos continuar olhando para frente. No versículo 26 lá de Gênesis 19, a palavra diz: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Segundo ponto que eu quero refletir com os irmãos: olhar para trás tem como consequência a morte. É isso mesmo. Olhar para trás tem como consequência a morte. Por isso que nós não podemos olhar para trás. Nós precisamos entender que assim como há a atitude que preserva a vida, também há aquela que leva à morte. E olhar para trás leva à morte. Muitas vezes ficamos curiosos para saber o que está acontecendo no mundo. E é muito difícil não darmos, é lógico, uma espiadinha para saber o que está acontecendo, não é? Nós precisamos refletir no contexto bíblico. Isso, para a mulher de Ló, foi letal. E pode ser letal para as nossas vidas também, pode ser letal para mim, pode ser letal para você. Por isso, fuja. Por isso, não resista. Por isso, não permita-se cair na armadilha. A exemplo de Sodoma e Gomorra, se olharmos para o mundo, só poderemos ver destruição. O que nós vamos ver? O paralelo é o mesmo.
Assim como estava havendo destruição em Sodoma e Gomorra, está havendo destruição no mundo agora. Por que que eu tenho que olhar para isso? Por que que eu tenho que ver isso? Isso não me interessa. Eu preciso preservar a minha vida. E é isso que eu preciso colocar em prática. Não é o que nos mostra, por exemplo, esse programa que eu falei dele há pouco, a cobiça, a ambição, a inveja, a simulação, a mentira, a fofoca, o engano, a bebedice. Que são esses elementos, gente? São elementos explosivos de destruição. São elementos que só destroem uma pessoa. E é isso que nós vemos. Essas coisas não nos dizem respeito. Então nós não precisamos ficar curiosos para saber o que está acontecendo, porque é exatamente isso que nós vamos ver, é com isso que nós vamos nos deparar, com este nível de destruição que nós vamos nos deparar. Somos novas criaturas, queridos. Nós não podemos nos arriscar. Nós não podemos perder aquilo que ganhamos, a vida eterna. Portanto, nós não podemos flertar com o perigo e perigo de morte. Percebe? Nós não podemos correr esse risco. Voltar-se para a destruição implica em ser destruído, como ocorreu com a mulher de Ló, não é? Voltar-se para a destruição implica em ser destruído também. Não tem como ser diferente, não é? Nós temos o exemplo claro com a mulher de Ló. Nós precisamos, queridos, nos posicionar. Percebam que Satanás, ele nos rouba com pequenas coisas e oferecendo aquilo que a nossa natureza pede. Percebem? O tempo todo nós temos que fazer este movimento, fazer esse exercício, melhor dizendo, que é mortificar o velho homem. E Satanás, lógico, o tempo todo está tentando ressuscitar o velho homem em nossas vidas. Não faça como o povo no deserto. Não se lembre do Egito, desejando a sua comida. Olhe para diante, olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para o prêmio da soberana vocação, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estabeleceu uma meta para a sua vida: olhar para o alvo, prosseguir em direção ao alvo. Isso está lá em Filipenses 3,14. É assim que nós precisamos nos comportar. Olhar para o alvo o tempo todo, perseguir o nosso alvo o tempo todo. Aquilo que está no porvir, aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas, aquilo que é o grande anseio das nossas almas. Jesus, não é? Todos nós não esperamos a volta de Cristo, todos nós não aguardamos a vinda de Cristo nos ares, todos nós não aguardamos sermos chamados por Ele. Exatamente esse é o alvo das nossas vidas e nós precisamos o tempo todo nos empenharmos por alcançar este alvo. No Salmo 34:5, que nós lemos, né? Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Foi a passagem que nós lemos aqui. Terceiro e último ponto, e eu não vi que a hora já está passando bastante rápido. Terceiro ponto, olhar para Cristo tem como recompensa, tem como
resultado a vida. Esse é o ponto. E é isso que difere daquilo que Satanás nos oferece, daquilo que o mundo nos oferece. Enquanto aquilo que o mundo nos oferece produz, tem como consequência a morte, olhar para Cristo tem como recompensa, tem como resultado a vida. Em meio a tantas opções que nos são oferecidas, escolher a melhor significa olhar para Jesus. Significa investir tempo com Jesus. Como fez Maria, não é? Irmã de Lázaro, né? Jesus diz que ela escolheu a melhor parte, que é ouvir Jesus, que é falar com Jesus, que é estar com Jesus, que é estar diante de Jesus. Isso está lá em Lucas 10, 42. O resultado da melhor escolha não poderia ser outro, senão ficarmos radiantes de alegria. Esse é o resultado. Percebe? Será assim sempre. Nós só precisamos colocar em prática, nós já sabemos o que fazer. Aqui, o orgulho da vitória se contrasta, se opõe ao vexame da derrota. Ou seja, está na natureza humana a curiosidade. É só uma questão de escolher bem e desfrutar, não é? Se você escolhe bem, você vai desfrutar de radiante alegria. Essa é a maior vitória. E é isso que o mundo não pode nos oferecer. E é isso que o mundo não pode nos dar. Aqueles que assim fazem, que escolhem, que fazem a melhor escolha, melhor dizendo, jamais ficarão decepcionados. Mas ao contrário, contemplarão a glória de Deus, serão iluminados pela glória de Deus. Dar uma olhadinha nas coisas celestes significa olhar para frente e não parar, e continuar, e dar um rumo, um objetivo à sua vida. Objetivo esse que deve ser o céu. Não importa o que aconteça no mundo. Você sempre estará radiante de alegria se você continuar olhando para Jesus. Se você continuar olhando para o Senhor, você jamais será enganado, jamais será iludido, porque você enxergará o tempo todo aquilo que Ele lhe oferece. A vida, a vitória, a alegria, o seu resplendor. Quando olhamos para Jesus, nós recebemos daquilo que emana dele. E não pode ser outra coisa a não ser a sua glória, não é? E ficamos como Moisés. Se lembram quando Moisés foi falar com o Senhor? E quando ele voltou, ele foi falar com as pessoas percebiam que o rosto de Moisés brilhava como resquícios da glória do Senhor, não é? Que refugiu sobre a sua vida, sobre o seu rosto. Então, se fizermos da mesma forma, o resultado não vai ser outro. Ou seja, os nossos rostos refletirão a vida que está em nós, produzida por Ele. A vida do Senhor produzida em nossas vidas será refletida através dos nossos rostos. Provérbios 4, 25 nos dá um conselho. E o conselho que Provérbios nos dá é: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Percebe? Esse é o ponto. E o que está diante de você deve ser Cristo, deve ser o alvo das nossas vidas, que é o céu. E isso o tempo todo. Concluindo então, queridos, se você ama a vida que o Senhor deu a você, a vida eterna, a vida que você desfrutará dela eternamente. Então, fuja da morte que o mundo
está promovendo, que o mundo está disseminando, jamais olhe para trás. Jamais pare para olhar para trás. Isso pode ser letal. Esqueça o passado. O passado já não faz parte da sua vida. O passado ficou lá atrás. Você é uma nova criatura. Viva em função do novo. Viva em função daquilo que o Senhor já fez em você, já produziu na sua vida. Esqueça-se definitivamente do Egito. Nós precisamos esquecer do Egito. O Egito não faz mais parte das nossas vidas, então nós precisamos esquecer dele. Não importa o que você viveu lá, o que está em pauta é que você deve esquecer do Egito. Esqueça do Egito. Porque não tem como você continuar lembrando do Egito e olhando para Cristo. Não há como fazer as duas coisas. Porque elas são antagônicas, ou seja, elas estão em extremos opostos. Se nós olharmos para Cristo, nós não vamos olhar para o mundo. Se olharmos para o céu, nós não vamos olhar para o passado. E é isso que precisamos colocar em prática. Fazendo assim, nós vamos ter, sim, uma vida radiante de alegria, como diz a palavra do Senhor. E os nossos rostos, eles vão refletir o brilho da vida que está em nós. É dessa forma que nós vamos viver o cumprimento da palavra, quando o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, não é? Cristo em nós, a esperança da glória. E é exatamente essa a nossa função. A esperança e que a presença do Senhor seja manifestada através das nossas vidas. Nós precisamos continuar a olhar para Cristo. Nós precisamos mostrar ao mundo o que está em nós, a vida que Cristo nos deu, o resultado da manifestação da glória de Deus que está em nós, que manifesta em nosso ser. Se fizermos assim, aqueles que estão à nossa volta certamente vão ver a diferença entre os que creem e os que não creem em Cristo Jesus, entre os que creem e os que não creem no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Amém? Que nós possamos colocar em prática esses magníficos conselhos da palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor, vamos agradecê-lo por este momento. Pai, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos por esta ímpar oportunidade de virmos à tua casa e de podermos compartilhar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas vidas dos teus filhos que aqui estão. Muito obrigado pelas vidas dos teus filhos que estão participando através da live. Pai de amor, em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre as vidas dos teus filhos, que a tua graça seja sobre a tua igreja, que em tudo, Senhor, o teu nome continue sendo glorificado em nós e também através de nós. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fugirmos daquilo que o mundo está nos oferecendo. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos a nossa humanidade, a curiosidade por saber o que está acontecendo no mundo. Senhor, que nós possamos resistir, que nós possamos nos desviar deste mal e continuar como igreja de Cristo, andando de glória em glória e de vitória em vitória. Deus de amor, que nós possamos, Senhor, impelidos pelo Teu Santo Espírito e colocando em prática a orientação da Tua palavra, continuarmos todos os dias olhando para Cristo, olhando para o Autor e Consumador da nossa fé. Assim, Senhor, nós não vamos ser decepcionados. Assim, Senhor, nós ficaremos radiantes de alegria, como diz a Tua palavra. E que tudo, Senhor, seja para a glória, honra e louvor do Teu nome. Senhor, fica conosco. Pai, continua com a Tua, melhor dizendo, não é? Continue com a Tua boa mão estendida sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, sobre os nossos lares, famílias, familiares. Continue, Senhor, nos guardando.
continue nos sustentando, continue nos dando livramento, continue, Senhor, nos amparando, continue movendo o teu braço em nosso favor, continue, Senhor, dando ordens aos teus anjos, ó Pai, para que não somente nos guardem, mas que também nos sirvam, como diz a tua palavra, como está escrito, que são seres ministradores a favor daqueles que irão herdar o reino dos céus. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra continue sendo cumprida em nossas vidas, que tu continues nos dando livramento de todo infortúnio, embaraço, constrangimento, perigos, angústias e dores, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos, ó Deus, em nome de Jesus, um restante de semana abençoado na tua presença. Que, como tua igreja, nós possamos continuar andando de glória em glória e de vitória em vitória. Que, como tua igreja, nós possamos continuar triunfando na tua presença, para a glória, honra e louvor do teu nome. Deus de amor, visita os nossos irmãos que estão enfermos. Põe, Senhor, a tua mão de poder sobre cada um dos nossos irmãos. Irmãos, cura a tua igreja. Senhor, nos liberta com o poder, para que nós possamos, ó Deus, cheios de vidas e saúde, te servir cada dia mais e mais intensamente, para a glória, honra e louvor do teu nome. Deus de amor, despede-nos em paz agora deste lugar, leva-nos em paz de volta aos nossos lares, guarda-nos, ó Deus, por onde andarmos e fica conosco, porque a tua presença é o bem maior que possuímos. Fica conosco. Senhor, te pedimos ainda, onde quer que nós estivermos, que sejamos vasos de bênçãos nas tuas mãos, que sejamos instrumentos usados por ti, que sejamos porta-vozes da tua palavra, da tua verdade, da tua vontade, que sejamos, ó Deus, em nome de Jesus, representantes do teu reino, para a glória do teu nome. Fica conosco. Mais uma vez nós te pedimos, porque a tua presença é o bem maior que possuímos. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o bendito Pai da glória, que as consolações do Espírito Santo do Senhor e a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o unigênito do Pai, seja com todos os presentes, seja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Deus abençoe. Bom, todos na paz do Senhor Jesus. Amém.